Oiê, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou esperar as pessoas entrarem. Deixa eu ver o volume. Bom dia, Rê! Bom dia, Vanessa! Bom dia, Emílio. Oi, Carol, bom dia. Obrigada! Olha a Patrícia já aí pontual, gosta assim, pá, você tá que nem eu. Vamos lá no pique. Olha a Vânia também nos assistindo, fico muito feliz. Eu falo que a gente juntas sempre somos mais fortes, né? E isso é prova viva. Bom dia, Tamisa, Tati, a Carla, a Edilza. Pessoal da Zanco Cerimonialista, Cristina. Gente, eu só vou dar um tempinho para as pessoas entrarem e já eu chamo a Patrícia pra gente começar a conversar. Hoje a live é super especial, a gente vai falar sobre diferenciais competitivos, que eu falo que é uma coisa que muitos organizadores de eventos têm dificuldade de ter clareza em quais são realmente os seus diferenciais. Bom dia, Júlio, bom dia, Carla, bom dia, Georgia. Meu chefe marcou reunião para o mesmo horário da live. Está todo mundo aqui. Eita, Deus meu. Tá ótimo, produção. Que o pessoal goste também e reflita. Isso é bom, Rê. Isso é bom. Bom dia, Wilsa, Ângela, Liliane, Érica, Kênia. Isso é muito bom. Bom dia, pessoal da Assessoria Infinity. Então, para quem não tá acompanhando, todas as terças eu faço uma live de conteúdo na área de eventos. Toda quinta eu chamo um profissional convidado. Hoje é a Patrícia Esteves, que a grande maioria de vocês já conhece. E vai ser incrível. E na semana que vem vai ser um assunto que muita gente pediu. A gente vai falar sobre o outro lado, sobre assessoria da casa versus assessoria. Bom dia, olha tanta gente querida entrando. Bom dia, Valkyrie, Eveline, o pessoal da Good Choice, a Adriana, o pessoal da Reality, a Ângela Fernandes, a Gislaine. Bom dia, Valéria. Bom dia a todo mundo. A Verusca, a Beth. Olha, oi, Érica, bom dia! Eu acho que vai ser bem bacana também, então eu tô buscando temas bem especiais pra gente ampliar. Então eu vou chamar já. Olha aí, bom dia, Líbia, as meninas da Mendes Assessoria, a Fabi, o pessoal do Grupo Vasconcelos. É que algumas empresas têm duas pessoas, então como eu nunca sei quem tá, então eu prefiro falar pelo nome. Bom dia, Maris. Então vamos lá, vamos chamar a Patrícia para a gente começar a live de hoje. Daí ela já começa também se apresentando para quem não a conhece, já começaram a seguir. Oiê! Uai, travou? Não, agora tá falando, tô te ouvindo. Mas a imagem tá ok ou tá travadinha? Porque pra Não, mim tá tá ok. travada. Pra mim Ah, você tá se mexendo. Mas eu eu tô ia vendo, falar que eu eu tô vendo. adorei seu óculos. Obrigada! Gente, eu pra mim estou me vendo travada, parada assim na tela. Eu tô travada na imagem, acreditam? Quer que eu feche e te chame de novo, então? Só pra você conseguir se ver? Vamos tentar? Eu vou Porque pra sair mim você tá aqui. aparecendo, mas eu vou fechar porque eu sei que eu me incomodo de me ver parada. Peraí. É verdade. A louca, né? Então vamos chamar a Patrícia de novo. Bom dia, Cá. A Lê, quem tá entrando aí? A Gabi, a Pri, a Cíntia, a Flávia.
Marcela, o pessoal do Dente de Leão, a Ingrid. Oi, gente, bom dia. Eu chamei a Patrícia, ela entrou, mas para mim ela estava se mexendo e para ela estava travado. Então eu cancelei o convite e mandei de novo. Agora eu tô esperando ela entrar. Vamos lá. Para mim tá conectando. Sei lá porque não tá vindo. Quando tudo isso passar e você puder vir para Mato Grosso. Menina, Emília, eu fui conhecer Bonito, mas eu fui conhecer Bonito numa época que tava com chuva. Então eu preciso conhecer Bonito novamente, porque alguns passeios eu não consegui fazer. A assessoria da casa vai ser com convidado, sim. Vai ser com algumas assessoras que já trabalharam como organizadoras de eventos e que trabalham como organizadoras de eventos e já trabalharam em casas de eventos. Mas se você quiser, como você tem espaço também, quiser participar, pode falar que a gente tá super juntos para aceitar. Ah, eu tô te mandando o convite. Para mim aparece conectar. Vou te mandar uma fotinha. Vamos, Dai. Gente, Bonito é muito lindo. Eu gostei muito. Mas quando eu fui, eu peguei alguns dias de chuva. Aê! Gente, o Instagram tá brincando com a gente. E agora eu não tô me vendo, você imagina. Que bom. Mas olha, Ó, eu a gente vou. tá querendo. Então Tá, fica em então eu vou paz. ficar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou até acompanhar, Maíra, por outro aparelho aqui. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Só para eu me ver, porque eu acho que vai ser melhor. Hum. Não, tranquilo. Aí, pronto. Acho que agora foi. Tá me vendo bem? Tô te vendo bem, estamos te vendo bem e te ouvindo também. Então tá ótimo, pá. Pronto. Então vamos ficar assim. Eu não estou me vendo, mas para que me ver mesmo, não é verdade? Eu me vejo todos os dias. Tá, eu sou aquela Eu pessoa vivo. que quando eu ligo pra alguém, eu ponho a minha imagem grande pra ver se eu tô bonita na conversa. Eu sou dessas. Mas tá bom, tá ótimo. Gente, Maíra, bom dia. Obrigada pelo convite, viu? Um prazer muito, muito grande estar aqui com você. Você que é uma referência nacional, como profissional, como instrutora, né, de profissionais. Então é um prazer muito grande estar aqui dividindo uma live com você no seu perfil da Gamata, tá bom? Muito obrigada mesmo pela gentileza aí do convite. Imagina, eu fico super feliz. Eu falo que na nossa trajetória a gente acompanha muitas pessoas, né? Quando a Patrícia veio para São Paulo, eu fui assistir o curso dela. Eu acho que tem gente que fala assim, Verdade. ah, mas vocês são concorrentes, não sei o que. Ela falou, gente, tem espaço para todo mundo, até porque nós temos perfis diferentes, né, pá? E eu acho que é isso, até Sim. por isso que eu falei assim, vamos chamar para a live para falar sobre isso, sobre diferenciais competitivos porque o que eu explico para todos os meus alunos
é justamente isso. A gente tem que entender o que cada um tem de melhor. Porque uma vez, recentemente, uma cliente fez assim para mim no escritório. Pensa eu, tava eu, a cliente, a filha e o marido, era uma debutante. E ela falou assim: por que você acha que eu tenho que te contratar? E daí, tipo, na hora eu fui respondendo o porquê, tá? Ela, e por que você acha que eu tenho que contratar o seu pacote mais completo? E eu falei, porque como daí eu joguei tudo que ela falou contra ela, né? Porque a gente utiliza Uhum, esse argumento. Eu falei assim, você viu quanto tempo você já está gastando para procurar todos os profissionais, que você está ficando confusa, que você não entende muitos orçamentos. Por isso que eu acho que um pacote mais completo vai te poupar tempo, com qualidade. Então, assim, daí, claro, ela fechou comigo, fechou o pacote mais completo e tudo certo. Mas o que, que eu percebo? Que toda vez que chega algum assessor para fazer consultoria ou curso comigo, eu pergunto qual o diferencial competitivo, a pessoa trava. A pessoa não sabe qual que é uhum, a diferença muitas vezes, né? Então, por isso que uhum. quando a gente fala assim, ah, sobre o que a gente vai falar, eu falo que eu acho que é bacana porque a gente tem perfis bem diferentes. Então, eu falo que eu sou muito direta e eu vejo que você é muito detalhista, né? Sim, Então, assim, você esmiuça tudo com muita exatidão. Então, sim. vamos lá, se apresente para quem não te conhece, porque eu sou de São Paulo e a gente tem gente aqui do Brasil todo já acompanhando a gente. Verdade. Então, para quem, né, não me conhece, a Maíra já falou, eu sou a Patrícia Esteves. Eu empreendo há mais de 20 anos, sou teóloga, palestrante, sou especialista em casamentos há mais de 12 anos e conversando aí com alguns profissionais ao longo desses anos, há mais ou menos 4 anos atrás, chegou até mim uma demanda de treinamentos online. E aí eu achei muito interessante, porque eu descobri o marketing digital há mais ou menos uns 5 anos, e veio essa demanda, e eu percebia que as pessoas queriam, Maíra, eu tenho certeza que você vive isso também, no seu dia a dia, viveu, nesse momento não, porque a gente não está podendo fazer, mas às vezes a pessoa fala assim, ah, Maíra, vem a Vitória, vem a Porto Alegre, vem a Santa Catarina, e você vai lá, e naquele dia a pessoa não pode estar lá por algum motivo, né? No dia seguinte já tinha gente me perguntando que dia que eu volto. Ei, tá tudo bem aí? Tá, tudo bem. Ah, tá, porque ficou carregando aqui para mim. E aí, que dia que eu volto e tal. E aí a gente via que, gente, essa coisa do presencial é muito bacana, eu adoro beijar, eu adoro abraçar, mas o online era muito mais interessante. E aí a gente começou a criar treinamentos online que pudesse alcançar as pessoas onde quer que elas estivessem, a hora que elas estivessem. E aí já tem 4 anos que a gente tem alguns treinamentos online. O Cerimônia de Sucesso é o mais conhecido de todos, e a gente está aí colaborando com o mercado de eventos, ajudando a treinar profissionais a fazerem bonito nessa profissão. É isto. Isso é uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante e interessante, né? Tanto eu quanto a Patrícia, a gente sempre busca fazer outros cursos e outras qualificações. Independente se é da área de eventos, muitas vezes a gente faz cursos em marketing digital, em outras áreas, porque a gente sabe que a importância da qualificação contínua é um diferencial. E eu uso isso como um diferencial competitivo, né? Então, assim, a pessoa sabe que eu sempre estou estudando. Então, tem gente que fala assim, ai, Maíra, mas você posta que você está fazendo um curso? Eu falei, claro, isso agrega. O cliente vai ver que eu Sim. sempre estou buscando coisas novas. Porque eu já ouvi de algumas assessoras, até mesmo na época que teve seu curso aqui em São Paulo, que a assessora virou e falou assim: mas para que eu vou fazer o curso de outra pessoa? Eu já sei tudo de assessoria. E, gente, a gente achar que sabe tudo é o maior sinônimo de burrice, ao meu ver. Porque ninguém sabe tudo. Porque às vezes eu faço de uma forma que para mim super funciona. Mas a Patrícia tem Sim. uma forma que para ela é muito mais fácil. Uhum, sem dúvida. E tem horas que você fala assim, pô, por que eu nunca pensei nisso antes? Cara, Maíra, show de bola você falado isso. Virou chá. É aquela historinha de como arrumar uma foto oficial que primeiro junta todo mundo e depois, sabe? É uns insights, você fala assim, caramba, sabe que isso vai funcionar melhor? E a gente aprende todo dia, eu aprendo com as alunas, é troca de informação.
é uma bobagem muito grande, né? Alguém achar que sabe tudo e que não pode aprender com outras pessoas é uma grande bobagem. É se autodeclarar, assim, digamos, no prejuízo, porque vai sair perdendo muito, não aprender com outras pessoas. É muito bacana. Vou aproveitar aqui para agradecer o carinho, tá? De todo mundo que está colocando aí. Um beijo para quem é minha aluna, tá certo? E um beijo também para quem é aluna da Maíra e não me conhece. Um beijo para todas vocês, viu? Obrigada pelo Que carinho aí. todas sejam alunas minha e dela e que somem sempre. Pronto, isso, porque com certeza o conhecimento de uma agrega do outro. Quem sabe uma hora dessa eu e Maíra não lançamos alguma coisa juntas? Opa, Quem sabe? Uma hora dessa, vai ser legal. eu acho que tudo soma. Então, assim, o que eu gostaria que você falasse um pouquinho? O que você acha hoje que são grandes diferenciais? Ou, por exemplo, o que você considera? Porque tem pessoas que às vezes têm diferenciais e não sabem achar quais são os diferenciais. Então, uma dica que eu sempre dou para os assessores que me procuram é: leiam os depoimentos que vocês recebem, porque nos depoimentos vai estar características, qualidades, coisas que talvez para você seja o seu normal, porque muitas vezes a gente não valoriza aquilo que a gente faz de bom, né? Sim. Então eu gosto de dar essa dica, tipo, leia os depoimentos, veja, reflita sobre o que você acha, o que você tem de diferente da outra pessoa. E como que você acha que você... Fale um pouquinho dos seus diferenciais, o que você acha, e como que você orienta as suas alunas nesse processo. Legal. Muito incrível isso que a Maíra falou, porque é exatamente isso. Quando a Maíra começou a conversar comigo e falou de diferenças dela e eu, entre ela e mim, ela falou assim: você é muito detalhista. Isso já é um insight. Você é muito detalhista, Maíra. 99% das minhas clientes são detalhistas. É impressionante. Empatia, 99%. Empatia. Quando é olho no olho, que eu falo das minúcias, do que é importante, de como que é detalhado, da importância daquele evento, o que significa aquela reunião de famílias, aquele momento que eles vão estar ali. Olha, é raríssimo uma noiva bater para mim, tipo assim: Paty, tanto faz. Se a rosa vai estar mais clara, mais escura, ou assim. Não. As minhas clientes, elas sonham, as minhas clientes são detalhistas, as minhas clientes querem ver tudo nos detalhes, sabe? Porque eu sou assim, é um diferencial meu, é uma característica nata e inerente minha. Eu sou detalhista em tudo. Eu tenho a necessidade de que você não tenha dúvida. Eu tenho a necessidade de falar e de não deixar margem para pensamentos diferentes. Então, eu exploro muito esse meu lado detalhista e eu atraio clientes detalhistas. Outra coisa, eu sou uma pessoa, profissionalmente falando, Maíra, eu sou formal e eu sou protocolar. Profissionalmente falando, no dia a dia não, mas profissionalmente eu criei isso dentro de mim desde muito nova. A minha educação profissional, ela foi muito assim: faça o que for, mas faça o seu melhor. Faça muito bem feito. E imagem das pessoas no mercado, para o pessoal da minha geração, eu falo isso com muita tranquilidade, eu tenho 50 anos de idade, pesava muito. Então, eu sou de uma escola, digamos assim, que a imagem sua pública, e eu ainda acho que é importante a gente separar a imagem e reputação, mas a reputação é muito importante, a imagem hoje ela é mais soltinha, as pessoas podem primar aí, mas eu tenho essa característica. Então, essa minha formalidade e esse meu lado protocolar também é um diferencial meu, porque tem muitas noivas que gostam do protocolo, que gostam de tudo certinho, elas querem saber como é que é o cortejo correto, elas não... Nossa, se flor de lapela não se usa na camisa ou no colete, Deus me livre, sabe? Essas coisas assim. Então, por quê? Porque são características, são diferenciais. E um outro diferencial, assim, que eu acho que eu gostaria de sair deste lado para a gente abordar juntas, Maíra, eu acho que é o meu desejo e o meu gosto por aprender todo dia mais e desenvolver em mim a capacidade de aprender a aprender. Eu acho que é legal a gente conversar um pouco sobre isso. Por quê? Porque não importa, eu gosto de puxar assim, não importa quantos anos você tem, não importa qual a tua formação, mas se você se propõe a aprender e mudar o teu mindset,
você vai conseguir construir novos diferenciais por causa do novo mercado, do novo perfil do cliente, enfim. Eu acho que são características importantes para a gente estar conversando. E você, me conta. Então, eu acho que o Capati falou representa uma coisa que eu sempre falo muito. Hoje em dia, as nossas mídias sociais são os nossos espelhos. Então, assim, tem uma equipe de assessoria que mora no prédio do lado do meu. Tipo, é um quarteirão de distância. Da minha janela, a gente brinca que a gente se vê. E, assim, a gente tem quase o mesmo valor, mas a gente não compete clientes. Por quê? Porque as características são muito diferentes. Então, assim, um cliente que procura a Maíra, ele quer uma festa que seja o wow. Ele quer uma festa que tenha um monte de atração, que tenha coisas novidades, que seja diferente. Eu prezo sempre pelos detalhes, pelas características, sim. Mas eu acho que eu gosto muito da questão do que é novo, do que é ousado, do que é inovador. Então, os meus clientes, diferentemente, por exemplo, dos clientes da parte, que querem uma coisa tipo mais protocolar, uma coisa mais certinha, mais formal, os meus clientes querem que a festa tipo seja inesquecível, seja espetacular. Então, eu acho que assim, a forma com que a gente passa. Então, por exemplo, eu fiz até uma enquete semana passada no Instagram perguntando o que o pessoal queria mais. Se era festa infantil ou 15 anos. E todo mundo pediu 15 anos. Então, essa semana toda eu vou postar 15 anos. Por quê? Porque é o que o pessoal está querendo. Então, assim, a gente tem que conversar com o nosso público, a gente tem que entender o que Sim, as pessoas querem saber mais. E a gente acaba atraindo aquelas pessoas que se identificam com a gente. Então, eu acho que isso é muito exatamente. importante. As pessoas verem, por exemplo, que quem é. Então, assim, até comecei na parte da Gamata Cursos, mostrar um pouquinho de mim, porque as pessoas, eu perguntei se as pessoas queriam saber o meu dia a dia, porque eu posto sempre Aham, ao lado Maíra profissional e tem a isso aí. Maíra pessoa, que, por exemplo, ontem eu postei a questão dos anéis e eu vi a diferença da mão, que eu tô fazendo dieta, eu falo que a quarentena para mim tá sendo fitness, e os dedos deu pra ver a diferença. Eu falei, gente, é pra focar no anel, não é pra focar nos dedos. Porque, tipo, eu não ia assim, e ficou bem invisível. E eu falo assim, a gente tem que mostrar um pouquinho do nosso lado, sempre com aquilo, Sim, por exemplo, por mais que eu ame, eu sou, tipo, explosiva, eu falo, eu converso, eu sou uma pessoa empolgada, você não vai me ver no meu Insta profissional, tipo, com muitos copos na mão de bebida. Você não vai me ver de biquíni numa praia. Por quê? uhum, Então, por exemplo, eu não estou em São Paulo hoje. Ontem eu estava num local que tinha casamento, aproveitei para fazer um vídeo mostrando a sugestão de espaço. Então a gente tem que pegar e fazer aquela ponte do que eu brinco que assim, todo lugar que eu vou viajar eu encontro noiva. Não sei se você também atrai isso. Todo lugar que é eu isso vou, eu aí. vejo alguém fazendo um ensaio, eu vejo alguma coisa. Mas é o que eu falo, que é aquela questão de sinergia. Então, por exemplo, Sim. quando a gente vai trocar de carro, a gente só vê aquele Você modelo só de vê carro. carro e o modelo e a cor que você quer. É os seus olhos, é o foco, Maíra. É aonde a tua mente está. Tua mente não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Então ela puxa para aquilo que você está focada, né? E isso a gente tem que pegar para nossa vida pessoal e Sim. profissional. Por quê? Porque a nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então eu vejo que muitas pessoas às vezes falam assim: ai, Maíra, mas eu não tô legal, não sei o que lá. Muda a frequência, muda a vibração. Então, assim, eu sou uma pessoa que, tipo, mudo a chave com facilidade, né? E tem gente que fala assim: ah, Legal. tá sempre motivada. Eu falo: não, gente, motivação é que nem banho. A gente tem que ter a dose todo dia. A gente tem que ter essa questão de mudança Sim, e de entender que o meu dia é único. E assim, eu que tenho que fazer legal. da melhor forma possível para ter uma coisa positiva, né, Paty? Então, assim, Sim, você não tá bem? Muda. Por quê? Pensa, às vezes por causa de uma coisa que aconteceu em um minuto, a gente passa um dia, dois, 3 dias remoendo um minuto. Abstrai aquilo e legal. foca em todo o restante. Então, assim, eu acho que a minha capacidade de focar naquilo que o cliente quer é um diferencial meu. Então, por exemplo, eu tô com uma Show. cliente debutante que ela quer fazer uma festa oriental. E eu fui perguntando o que ela já tinha contratado. E ela falou que ela contratou o dragão chinês, contratou o leão, contratou o geisha, eu achando o máximo. De repente ela me lança assim, e eu contratei gelato. Oi, mudamos o tema da festa. E eu falei assim, mas como assim? Ela, mas que eu amo. Eu falei, não, mas não tem nada a ver, né? Porque gelato é italiano. Então, assim, eu falei, Isso. tá.
E a gente vai colocar um temaki, uma ilha de comida, um yakisoba, um tempurá. Ela, não, a gente pode colocar. Eu falei, então tá bom. Por quê? Porque eu falo assim, que as coisas têm que conversar. Mas assim, ela Sim, gosta, já contratou? Ok, vamos deixar o gelato lá, não tem o que a gente fazer. claro, Então, assim, claro. claro que tem gente que vai pensar, nossa, vai ter o gelato, não vai ornar com a festa. Gente, o que a gente acha que às vezes não combina com a festa é muito simples. Você não fotografa e não filma e a vida segue. A festa do Não cliente é? não é sua. Muitas Com vezes, certeza. muitas vezes eu não gosto daquilo que o cliente optou, mas é o meu gosto pessoal. E uma coisa que eu Sim, aprendi também, que eu acho que você tem essa sensibilidade, né? A gente tem que ter a sensibilidade de entender que o sonho sempre vai ser único e quando o cliente pega e fala pra gente o que, que você acha sobre isso, ele já tem uma opinião formada, ele quer que você confirme. Não é com isso, certeza. Paty? Sim, sim, com certeza. E aí, você falando nisso, nessa sensibilidade, vou até aproveitar para a gente explorar um pouquinho mais, porque eu acho super relevante. Eu falo muito isso com as minhas alunas, então queria compartilhar com as 78 pessoas que estão nos vendo agora online, que eu acho, além de ser uma característica, que não necessariamente, isso que é bacana, anote isso, é uma característica que você não precisa ter nascido com ela. Você pode entender que ela é importante, que faz diferença e começar a treinar isso, porque isso, além de se tornar um diferencial, porque verdadeiramente é, vai fazer você fechar mais contratos. Você quer saber o que é? Vou te contar agora. Vou esmiuçar isso que a Maíra falou, dessa habilidade de ter sensibilidade do que o cliente quer. Aprenda a ouvir o seu cliente. No mundo onde todo mundo, vamos fazer coraçãozinho aí, dá um print, gente, nessa Dá um imagem, print. dá um print aí e posta, tá bom? O que que acontece? No mundo em que a gente vive, e sempre foi assim, continua sendo, e eu não tenho a menor expectativa de que mude. Não porque eu não gostaria que mudasse, mas é porque o ser humano não vai mudar isso. As pessoas querem falar. Por que elas querem falar? Porque ao falar, elas demonstram quanto elas sabem, o quanto elas são boas, e elas querem ser, porque as pessoas têm uma necessidade de serem respeitadas, de serem amadas, de serem queridas. Então as pessoas têm uma necessidade muito grande de falar. Quando você para e escuta, você já é diferente da grande maioria. Agora entenda, todo mundo quer falar. Logo, você quer ser ouvida. E quando a relação é cliente e fornecedor, adivinhe quem deve falar e quem deve escutar. Adivinha quem que precisa saber a hora correta de falar e não só a hora correta de falar, mas o que falar. O que você vai falar numa reunião para um cliente se você não tiver escutado ele muito bem? E você escuta cliente de duas formas, basicamente. Você tem várias formas de escutar, e vamos fazer essa palavra escutar ser bem aí, né, simbólica. A primeira forma de você escutar, e eu bato nessa tecla assim, Maíra, dia e noite, igual gota d'água na cabeça das minhas alunas. Briefing inicial muito bem feito. Perguntas corretas, né? Não, vamos muito além do dia, hora, local, data, nome. Óbvio que a gente tem que ter isso, porque ninguém vai passar um orçamento se não sabe a data, para você saber se tem disponibilidade. Mas o que, que aquele evento significa para este casal? Porque, ao contrário do que muitos pensam, casamento não é tudo casamento, porque as expectativas de cada um, ó, a minha expectativa com essa live é uma, da Maíra é outra, sabe por quê? Porque somos dois seres diferentes, sabe? Cada um dos 75 que estão aqui, 76, enfim, tem pensamento, agora estão captando com o que eu estou falando coisas diferentes e noivos são diferentes. Então, escute um brief inicial bem feito para você entender quem vai estar participando daquele evento. Maíra, eu falo, gente, a assessora que não pergunta para o cliente se são só eles que vão organizar ou se vai ter alguém envolvido, porque muitas vezes tem a mãe, tem o pai, não é tão comum, porque os noivos hoje são mais maduros, bancam os seus casamentos, muitos moram juntos, mas acontece. Eu tenho várias noivas que a mãe acompanha, a irmã acompanha, a melhor amiga acompanha.
E se você não perguntar isso com um sorrisão no rosto e super aberta para saber, e aí, tem alguma amiga, madrinha, aquela best friend que vai participar? Para que você convide e deixe essa noiva super aberta para que essa pessoa esteja presente na reunião com você, seja online, seja presencial. Por quê? Porque essa pessoa vai te validar ou não. E se ela não te conhece, e se você não chama para a reunião e possa perguntar se a Maíra é amiga da noiva, eu falo, e aí, Maíra, você que conviveu com essa noiva a vida inteira, me conta, o que, que você espera desse casamento? Qual a sua expectativa? Porque se essa amiga, se essa mãe, se essa irmã vai participar do planejamento, é porque a opinião dessa pessoa é muito importante, Maíra. E eu ganhar o teu coração como amiga da noiva, como irmã, como mãe, e eu saber o que é importante para você, eu perguntar para uma mãe e para você, mãe, qual é a sua expectativa? Porque às vezes a noiva quer uma decoração maravilhosa, o noivo quer uma pista bombando, mas a mãe quer os clientes, os convidados bem recebidos, bem acomodados, e você, quando vai dar a devolutiva da apresentação da tua proposta, você sanar, você resolver todas essas dores, você trazer solução para tudo isso, gente, te coloca no nível de atendimento, assim, 10 mil anos-luz à frente da maioria do que as pessoas fazem. Então, escutar o cliente através de um briefing inicial, escutar o cliente na reunião presencial. Sim, eu chego, eu vou agradecer, Maíra, obrigada por ter me convidado para estar aqui com você, um prazer, se eu puder fazer parte desse sonho. Mas me conta um pouquinho da história de vocês, eu quero saber como que vocês se conhecem e começam. Quando eles começam a falar, gente, vai vindo coisas, você vai perceber de onde é a família, você vai perceber os medos, se tem pai, se tem mãe, se não tem. Então, às vezes, tem fragilidades, tem pontos que você pode suprir, que você pode preencher, né? Você pode fechar um contrato porque você trouxe uma solução de uma forma integrativa dentro daquele contrato que traga uma solução específica para aquele cliente, porque a necessidade dele é diferente de outro. Ele está muito preocupado, Maíra, com a recepção dos convidados, porque o noivo é, exemplo, eu fiz um casamento há pouco tempo. A noiva da minha cidade, o noivo de São Paulo, 2 médicos. Ela da minha cidade, o noivo de São Paulo. Metade do casamento ia ser de São Paulo. E aí, só que, né, tipo, eu quero receber muito bem essas pessoas. E quando você tem essa visão de ouvir ao invés de ficar falando, você já dá uma devolutiva. Então, eu sabia, eu consegui, ao conversar, que aquilo era uma preocupação. Se ao dar a devolutiva, se ao apresentar minha proposta, eu incluo, olha, a gente vai ter uma, ou duas, ou três, não importa, meninas focadas em estar no hotel, para embarcar os teus convidados na van que nós vamos preparar específica, com lista, para ter certeza que todos embarcaram, para ter certeza que nenhum padrinho ficou para trás, para ter certeza que todos vão chegar na cerimônia na hora correta, para ter um diferencial, para cuidar. Aí o sorrisão da pessoa abre. Por quê? Porque você foi lá no coraçãozinho dela, você foi lá naquilo que era importante para ela, porque metade dos convidados que são da festa, que são os convidados dele, vão vir de fora. E aí a preocupação dele nessa hora não é só o buffet. Tá, o buffet, ok, mas foi num ponto que talvez outra pessoa só iria ouvir lá na frente. Porque agora não estaria preocupada em ouvir. Então, Maíra, queria deixar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que eu acho que é um mega diferencial a capacidade de ouvir e transformar o ouvir em solução. Exato. Para aquele cliente, trazer a solução exata. Eu falo que o cliente, ele vai dar todas as razões do porquê ele precisa te contratar. Desde que a gente esteja ali presente. Então, assim, tá numa reunião, gente, se desconecte do mundo externo. Esquece seu celular, esteja presente, conectado, se conecte com os clientes. Isso que a Paty falou é fundamental. Eu sempre falo, dê atenção para todo mundo que está na reunião. Faça isso, tenha esse filtro. Eu sempre falo que no casamento a gente tem 3 tipos de investimento. O investimento financeiro, o investimento de tempo e o emocional. E isso que a Paty falou é totalmente investimento emocional. E o que eu falo? O financeiro a gente recupera. O tempo e o emocional a gente não recupera. Então, quando a pessoa fala que ela vai casar, eu sempre pergunto. Então, eu tava com um casal que tinha falado assim, Maíra, eu vou casar com 100 pessoas. Daí fizeram uma lista, deu 179. Eu falei, eu tenho um sonho também, de casar com tantas pessoas. Mas a gente tem que entender a realidade de cada um. Então, assim, foi o que eu falei. Faz a lista, mostra para os pais de vocês,
verifica quem vai, porque nesse caso eu sei que os pais estão pagando também. Então, assim, a gente tem que entender. Então, assim, tudo isso que ela falou é sensibilidade. Então, assim, quando a gente fala para uma noiva que um diferencial nosso também é a sensibilidade, e se ela for uma noiva, que normalmente ela vai ser uma noiva mais sensível, ela vai falar, tipo, é isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que me escute. E tem noiva que fala para mim, Maíra, eu adoro compartilhar minhas ideias com você porque você sonha junto, você vibra junto. E isso foi Sim. uma coisa que em um determinado momento da minha carreira eu perdi um pouco. O que aconteceu? Eu entrei no automático, porque eu fazia tipo 8, 10 eventos por mês e eu não tinha tempo de Uhum. sonhar. E quando uma noiva contava alguma coisa pra mim, eu falava, ah, tá bom, me manda o contrato. Ah, tá bom, me manda tal coisa. E daí uma noiva falou pra mim, Maíra, eu entendo. Olha, pensa, esse momento foi pra mim, foi tipo uma corda, chacoalha. Maíra, eu entendo que você tem várias noivas, mas eu só tenho você de assessora. E quando eu te conto algo, eu Que quero que legal. você vibre comigo. E aquilo, tipo, muda a minha chave. Eu Sim, vibro com todas as minhas clientes, com todas as conquistas. Por quê? Porque casamento é uma conquista, é uma construção de sim. sonho. É como se fosse brincar de Lego. A gente vai montando as pecinhas e cada um tem um sonho ideal. Então a gente tem que ter essa Bacana. sensibilidade e a gente tem que ter, porque tem noivas às vezes, por exemplo, essa noiva que é de uma cidade, que é da sua cidade, a noiva de São Paulo. Ela estava distante muitas vezes da família ou do noivo. Ela não tinha os dois o tempo inteiro. Então, assim, às vezes ela tem no cerimonialista, no organizador de eventos, aquele ponto de apoio. Então, muitas vezes, por exemplo, ontem, uma cliente mandou para mim, ela mandou 4 áudios e 4 áudios dava 20 minutos. Eu falei, ela podia ter me ligado. Não é? Podia ter ligado. Eu gosto de falar, gente, pode me ligar, eu converso com as pessoas. Mas não me manda áudio de 4, 5 minutos que eu tenho vontade de chorar. Por quê? Porque eu vou, eu É um normalmente podcast, né, amiga? É um podcast? é um podcast. E o que eu faço? Porque às vezes eu acabo voltando. Se alguém falou alguma coisa e eu perdi, eu volto no áudio. Então, um áudio de 20 minutos, para eu conseguir responder, demora 30. Então, acaba não sendo produtivo, né? Tanto é que eu Sim, até oriento os clientes e a questão de tipo, olha, tem alguma coisa importante para eu falar? Manda por texto, porque é mais fácil, eu consigo responder em qualquer horário. Às vezes eu estou numa coisa que eu não consigo fazer. Então, assim, a gente tem que entender. E é o que eu falo, no mundo de hoje, uma coisa que eu uso também como diferencial é que eu falo que eu consigo interpretar o mercado de casamentos para a realidade de cada casal meu. Porque as pessoas não estão habituadas com os vocabulários que a gente está. Para a gente é normal legal. ouvir falar sobre muitas coisas. Então, por exemplo, assim, eu entendo muito bem de espumante, de vinhos, porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu Uhum. fui aprendendo com o longo da minha carreira. Mas quando um casal pergunta, eu explico com uma forma clara para ele. Então eu falo assim, a gente tem que entender que nem sempre o nosso cliente ele entende tudo de eventos da mesma forma com que a gente. Hoje em dia o nosso cliente ele chega com muito mais conhecimento, né? Então, Sim, basicamente, o cliente ele chegava para a gente e perguntava o que a gente tinha para oferecer. Hoje não, hoje em dia ele já sabe o que ele quer e ele quer saber como que a gente vai viabilizar tudo isso. Então a gente tem que mostrar para o cliente quais são os nossos diferenciais de uma forma respeitosa. Você não pode tratar o cliente como uma pessoa totalmente leiga, mas você tem que explicar exato. os termos técnicos de uma forma com que fique para ele um linguajar coloquial. Teve uma vez que eu adoro dar exemplo, a noiva me ligou feliz. Maíra, contratei os pinguins. Eu caí na risada, né? Eu falei, como assim, né? Não, era o pimbim, era a lampadinha de foco, né? A lâmpada que dá o foco. Ela, contratei os pinguins. Maravilhoso, E eu comecei a rir. maravilhoso. Ela não entendia por que eu tava rindo. Eu falei, não, não é pinguim, é pimbim. Então, teve um outro noivo que falou assim, Maíra, você me explica? Eu falei, o quê? Você tá falando da nave, da nave, da nave, da nave na cerimônia? Eu só tô vendo a Xuxa entrar no meu casamento. Aonde que é essa nave? Porque pra gente nave é normal. Mas É, sim, pro noivo é um corredor. Então cabe a sim, gente ter essa sensibilidade. Porque assim, o sim. óbvio não é óbvio, né, pá? Não, não é, não é. E ainda mais quando se trata de Brasilzão, um país com um território da amplitude do nosso, com o tamanho da nossa população, com a variedade cultural. Por exemplo, no meu estado, pô, não se usa o termo nave quase. Não se usa. Ah, É, não?
Não, para você, entendeu? Então, assim, a gente tem essa variedade de vocabulário. E o bom da gente conversar, a gente que conversa com profissionais de todo o Brasil, eu sei que você também, até de fora do Brasil, mas, enfim, é essa variedade, não só de vocabulário, mas de formas de fazer de tudo. Desde a cerimônia, como assina. Esses dias não, já tem um tempo. Uma aluna veio me perguntar, fala, Paty, como você acha melhor essa questão de assinatura na cerimônia religiosa? Por quê? Porque tem gente que colhe todas as assinaturas na Igreja Católica em casa. Antes da cerimônia, lá fora, para não enrolar depois, você fala, oi, para tudo. Deixa eu entender o que você está perguntando. Por quê? Porque é algo característico, no caso, eu sei do Rio de Janeiro. Eu não sei se outros lugares fazem isso. Por exemplo, no meu estado, assinaturas são 2 pessoas, ponto e acabou. É um casal que assina. Igreja Católica, não apostólica, romana, certinha, né? É um casal. E que tem que ser assinado na hora da assinatura. Por quê? Porque é uma assinatura de testemunho que você assistiu. Como que você assina um testemunho de que você assistiu antes do casamento acontecer? E se os noivos não casarem, né? Ah, tudo bem, não é o documento civil. O documento da igreja vai rasgar, não vai ter validade. Mas eu quero dizer assim, tudo é muito diferente. Então, tem muitas. Então, esse vocabulário, a forma de fazer, então, é tudo muito regional, é tudo muito de cada um. Então, isso faz, tem toda essa variedade. Acontece isso. Eu queria aproveitar, Maíra, nesse ponto que você falou dessa sensibilidade de traduzir as coisas para a noiva, eu queria colocar um outro diferencial, que eu acho que nesse a gente bate juntas, que é uma característica minha e sua, da gente estudar de tudo um pouco. Um conhecimento multidisciplinar, eu acho que é um super diferencial. Por quê? Porque se você estuda gestão da emoção, se você estuda o que expressa cada atitude, o comportamento das pessoas, então você tem um pouco da área de coaching, né? Você ter um pouco de tecnologia, de marketing, de mídias, você ter um pouco de financeiro, você ter um conhecimento multidisciplinar, te dá a condição, por exemplo, de ter esta sensibilidade ou essa competência, essa característica de você ouvir uma pessoa e entender e traduzir o que é o ideal para ela, porque ela não sabe, porque quem conhece mercado de eventos é você, sou eu e os profissionais. Então, a noiva, por exemplo, é um caso real, eu tive uma noiva de uma religião evangélica bem tradicional, eles são bem tradicionais mesmo, né? E uma amiga do noivo indicou, por exemplo, um fotógrafo muito bom do nosso mercado para ela. E ela ainda não tinha contratado quando ela veio até mim e me contratou. E aí eu pude perceber ali uma característica bem, bem marcante. É um profissional maravilhoso? É. Poderia ser indicado para qualquer noiva? Até poderia. Se a assessora não tiver a sensibilidade de ler o casal, as características, os hábitos, para você entender se aquele profissional vai atender bem aquela noiva. Ou seja, um profissional de fotografia super descolado, daqueles que adoram umas fotonas diferentes, aquele que chama a mãe ou qualquer pessoa para dentro do quarto da noiva na hora de se trocar e para pegar assim o botão sendo fechado, cá de baixo até lá em cima, com a noiva assim com os pernões de fora, aquela foto mais ousada, né, mais sensual. Eu acho linda, mas ia dar um BO com este casal que você não tem ideia. Ia ser briga de casal, ou antes do casamento, ali Ou no depois, dia, né? ou a hora que a foto saísse. Sem falar no constrangimento, porque eu tenho certeza que a noiva se sentiria super constrangida na hora que a situação acontecesse. E talvez não ia conseguir se desvencilhar da situação, ia ficar abalada. E depois do casamento, aquelas fotos iam se tornar um problema, com certeza absoluta. Por que eu falo isso? Porque eu vi isso acontecer. Eu vi essa situação, esse tipo de situação acontecer. De noivo ficar muito aborrecido com o fotógrafo, porque achou ele intrometido demais. Mas Ousado, né? Nem todo mundo ousado, quer ousado. ousadia. Sim, para o perfil deles não funcionava. Então, quando você tem
conhecimento multidisciplinar, quando você consegue avaliar perfis, características e consegue fazer essa avaliação do mercado, não é que o profissional não é competente, não é o perfil daquela noiva. Não é o perfil. E isso é muito mais importante do que orçamento. Mas, Muito mais importante. exato! Então, assim, é o que eu falo. Quando eu falo que a gente vai indicar os profissionais de acordo com o perfil, não é só a parte financeira. A gente tem que entender que nem todo profissional é para todo tipo de noiva. Assim como, é o que eu falo, uma noiva que às vezes me contrata não vai contratar outra coleguinha. E não é por valor, é por empatia mesmo. Porque, assim, Sim. uma noiva que às vezes quiser algo mais, tipo, mimimi, mais delicadinho, não vai me contratar porque sabe que eu sou muito direta. Porque às vezes, tipo, entendeu? Mas a gente tem que ter essa sensibilidade de saber qual profissional é para qual cliente. E assim, entender, e isso é só o tempo que vai te dar, né? Tem gente que fala assim, Sim. por quê? Porque quando ela falou, tipo, fazer outros cursos, fazer de coaching, então assim, gente, o corpo fala, a gente tem que fazer linguagem corporal. Às vezes, eu Sim. consigo saber, antes do casamento acontecer, o casamento que vai durar ou não. Você tem essa sensibilidade também, Paty? Tem uns que me dá vontade de falar assim, gente, vamos sentar aqui. Juro, vamos sentar aqui. Eu acho que não é a melhor decisão casar, né? Tem horas que você tem vontade de fazer, mas enfim, não é o Mas caso, eu não sou conselheira. para uma noiva eu avisei que ia dar tempo dela desistir. É, né? Mas por sinal, ela tá casada até hoje. Mas eu sei que, tipo, não é saudável. Um casal que briga na frente de cerimonial não é uma coisa normal, gente. Não. Então a gente tem que entender aquilo que a gente quer para Sim, nossa vida também. Mas é uma sim, questão que eu falo assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse tato. E uma coisa que tanto eu quanto a Patrícia temos, que é uma característica também, é o cuidado. Eu cuido sim. dos meus clientes. E isso que você falou é um cuidado. A gente tem que cuidar, por Total. quê? Porque todo aquele investimento que eu falei que a gente tem, não volta. É questão de tempo, expectativas. Gente, quando uma pessoa fala que vai casar, primeiro, a pessoa contou no trabalho que vai casar, todo mundo dá palpite. Falou no grupo da família que vai casar, todo mundo dá palpite. Quando a noiva chega até a gente, ela já tá confusa. Por quê? Porque todo mundo falou: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo. E, gente, ela só queria casar. Ela Sim. não sabia Fica que parecendo casar que só tinha tem uma tantas. forma de fazer, né? E ela não sabia que tinha tantas decisões para tomar. Então eu falo que Sim. assim, que é aquilo que a Paty falou no início, de fazer um briefing bem feito numa reunião inicial. Quando a gente faz um briefing bem feito, a gente conscientiza do cliente a necessidade de contratar a gente. Porque a gente vai mostrar tudo que envolve o casamento e como que a gente vai desenvolver cada coisa. Eu não estou falando de dica grátis, mas eu vou fazer o cliente pensar se ele vai querer suplar, guardanapo, foto, vídeo, se ele vai querer fazer ensaio, se ele vai querer fazer retrospectiva. Eu vou esmiuçar todos os detalhes que ele nunca imaginou numa festa e ele vai ver que daquilo realmente ele precisa da minha ajuda para conduzir um processo de uma forma leve, né? Eu falo que assim, que o Sim. melhor do casamento é o processo. Sem Não é o dúvida, porque dia. o O dia é dia muito rápido. é muito rápido, é muito rápido. Eu costumo, inclusive, no dia do casamento, até mandar uma mensagem logo cedo para a noiva, lembrando a ela que o dia do casamento dela está começando agora, então aproveita agora. Não espera às 20 horas para o casamento acontecer lá na cerimônia. Começa agora, porque né, senão passa muito rápido. E esmiuçar e passar esses detalhes para a cliente é de extrema, assim, de extrema importância. E você comentou uma coisa que me chamou a atenção, essa coisa de... Fugiu aqui, Maíra. Toca aí. Fugiu. Eu fui lá em outro pensamento, fugiu. Não, Fugiu então aqui agora. eu vejo que são essas questões. Então, por exemplo, um outro diferencial que boa parte dos assessores não valorizam, lembrou? É o quê? É a questão da exclusividade. A noiva é uma noiva, um noivo, uma data. E eu, Uhum, Maíra, através da Gamata Assessoria, eu faço um evento só por data. Então, se uhum. aquela cliente gostou de mim, ela tem que reservar aquela data, porque a minha data é tão importante quanto a dela. E muitas pessoas, quando uma noiva fala para um assessor que vai ter que pensar, isso não ficou claro. Isso não ficou claro na apresentação. E tem aluno meu que às vezes fica chateado quando eu falo isso. E, gente, fica tranquilo, a gente só cresce com crítica construtiva. Quem passa a mão na sua Exato. cabeça não quer o seu bem, tá? Essas pessoas que Eu ficam sempre passando a mão falo, na
força. Que elogio é maravilhoso, porque nos faz caminhar um pouco mais. Mas apenas a crítica educada, gentil, obviamente, nos faz crescer. Não tem outra forma de crescer se a crítica é alguém dizer assim para você: melhora aqui um pouquinho, porque dá para melhorar, aqui dá para melhorar, aqui dá para fazer melhor. Isso é uma crítica, né? E só alguém te mostrando, eu até falo com as minhas alunas, Mayra, que aquela conversa pós-evento com os fornecedores, perguntando como foi, o que eu posso melhorar para tornar o teu trabalho como fornecedor melhor ainda, a importância disso é justamente esse feedback vai fazer que não é uma crítica tipo, ai, tá me criticando, fulano. Não, é a chance que eu tenho de melhorar meu trabalho. Porque a gente faz, pessoal, do jeito que a gente acha que tá bom, e se a gente faz daquele jeito é porque entende que aquela forma é bacana. Mas como que está sendo para as pessoas ao entorno? Só elas vão conseguir falar para mim, né? Então, é relevante isso. E aí, você estava falando, Maíra, eu lembrei do seguinte detalhe. Uma outra característica que eu sempre deixo claro e que também amarra muito o meu tipo de cliente é porque, ao mesmo tempo que eu sou detalhista, eu sou carinhosa, assim, eu sou uma pessoa porque eu gosto de beijo, eu gosto de abraço, eu gosto de ser humano, eu gosto de emoções verdadeiras, eu gosto de... É por isso que talvez eu seja tão detalhista, porque eu gosto de deixar as coisas claras, né? Eu não gosto de mal entendido, enfim. Só que ao mesmo tempo que eu sou muito doce, muito meiga, muito eu beijo, eu abraço, eu pego no colo, eu faço o que tiver que fazer, pensa numa pessoa que se tiver que tomar uma decisão e mudar o tom de voz, e olhar olho no olho e fazer o trem acontecer, você está falando com ela agora. Então, eu tenho esses dois lados, sabe? Eu tenho, assim, toco com todo carinho, com todo amor, mas se tiver que pegar firme numa situação tipo, não foi isso que foi conversado, não é isso que foi tratado, tenho isso aqui, sabe? Então, assim, é a minha firmeza. Então, é uma característica que eu acho que é um diferencial que talvez não vá agradar a todo mundo. Não vai agradar todo mundo, mas é um diferencial meu. E assim, é muito claro. Eu já tive noivas de falar assim, de entrar numa casa de festa para visitar, normal, aqui na minha cidade. Talvez em alguns lugares do Brasil eu sei que não é normal, mas assim, é muito comum que no sábado, tipo 4 ou 5 horas da tarde, quando está tendo evento, noivas que estão buscando lugar para casar ou que já até fecharam naquele local, mas querem inspiração para a decoração, irem lá naquela casa de festa visitar, para saber, né, como é que faz, como é que não faz. E aí, de entrar lá tipo assim, e eu estar resolvendo uma coisa de uma forma muito firme, e ela sair assim, e falou assim, mãe, eu não sei quando eu vou casar, porque na verdade estavam indo para 15 anos da irmã, mas o dia que eu casar eu quero essa mulher, e ela não sabia nem meu nome, eu quero ela. Falou assim, até hoje a gente fala, ela é médica, mora hoje em São Paulo, e ela era aqui do estado, estava fazendo já residência em São Paulo, ela falou, quero essa mulher aí. Quando ela marcou o casamento, a mãe dela teve que se virar para me achar quem era aquela mulher que estava lá naquele dia naquela casa de festa. Por quê? Porque é a noiva detalhista, mas que quer alguém pulso firme e que sabe resolver as coisas que tiver que ser resolvidas. Então, também, a gente não tem que ter medo das nossas características se elas forem executadas com ética e com respeito. Ser firme não é ser ignorante, Nada é o que se nem sem fala. educação. Né? Tudo é como se fala, né? Teve noivos que já me chamaram de Capitão Nascimento, então super entendo. Por quê? Na hora de ser firme, a gente tem que ser firme. Gente que me conhece sabe que eu sempre vou estar rindo, sempre. Mas na hora de fazer, vai ter que ser feito. E cabe a gente. Já te chamaram Eu nunca tinha visto. Gente, eu nunca tinha encontrado alguém que tivesse o mesmo apelido que eu, Maíra. Fui muito chamada de Capitão Nascimento. E tá tudo bem. E eu não me incomodo. Por quê? Porque a gente tem que ser firme. E eu falo que, assim, uma coisa que me dá segurança de ser firme nesses momentos é todo o meu conhecimento e toda a minha bagagem. Então, quando a pessoa me questiona, eu sei argumentar. Então, é essa questão, ó. A Elíbia falou que foi chamada de Super Nani. Teve uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. E as noivas que procuram somente valores na assessoria, como que a gente direciona? Eu explico quando a pessoa só quer preço, né? Só quer saber de valores, que talvez ela nem seja minha cliente. Porque um cliente que veio me conhecer, ele quer saber como que eu trabalho, como que eu realizo e tal. Por quê?
Por preço, ele não vai. Se ele quiser preço, ele pode contratar qualquer outra pessoa. Porque provavelmente eu não vou ser a opção mais em conta para ele. Não seja mais cara, mas talvez eu não vou ser mais barata. Então, quando a noiva pede preço, eu explico que o meu trabalho é diferenciado e único, assim como o casamento dela. E que a gente pode conversar de valores assim que eu entenda. Então, por exemplo, teve uma pessoa que tá, tipo, há 15 dias falando comigo no Instagram, não quer me passar o telefone, mas quer saber meus valores. Eu falei que eu não tenho como passar valores sem entender mais. Então, ela falou assim, então tá bom, vou escolher outro profissional. Eu falei, tá ótimo, porque você não é o meu perfil de cliente. Porque o meu perfil de cliente, ele vai querer vir conversar, ele vai querer entender o meu trabalho, ele vai querer entender o meu processo. Então, assim, nem todo cliente é pra gente, tá tudo bem, gente. O preço pode ser um diferencial competitivo? Pode também. Principalmente se você estiver começando e você quiser ter volume e portfólio. Pode ser um diferencial. Eu, Maíra, não indico ser o preço um diferencial, porque uma vez que você nivela por baixo, é muito difícil subir. Qual que é a sua Ancorou opinião baixo, sobre já isso? era. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque, ó, pá, a gente só tem mais 4 minutos, tá? Vou então tentar ser rápida, o que é difícil para a pessoa, mas vou ser, prometo, para você poder encerrar. Então, olha só, o que eu respondo? Possivelmente a pessoa está falhando no posicionamento dela no mercado e na comunicação dela nas redes sociais ou aonde ela está se mostrando, porque ela está atraindo pessoas que não é o perfil. Eu sempre brinco que, claro, isso pode acontecer, pode. Quem nunca entrou numa loja Louis Vuitton sem ter 10 mil reais para pagar numa bolsa? Quem nunca, né? É real, pode acontecer, mas o que a gente precisa de entender? Que a gente tem que se posicionar no mercado, tem que ter uma comunicação que atraia o cliente correto. Atraindo o cliente correto, ele respondendo o que eu preciso, caso ele não possa fazer uma reunião presencial, virtual, eu até aceito, tá, Maíra? Eu até aceito enviar propostas sem uma reunião, uma vez que eu entendi que o cliente tem um potencial para me contratar, porque eu sempre falo com as meninas, a gente tem que aprender a desenvolver propostas que gerem valor, autoridade, escassez, relevância, posicionamento, para que mesmo sendo virtual, mesmo sendo num vídeo, mesmo sendo escrito, eu consiga gerar todo o valor necessário para cliente. Mas, sim, muito disso um posicionamento. Claro, vai acontecer de alguém que não tem condições de contratar, que não é o nosso perfil, entrar em contato? Vai, óbvio. Mas a gente tem que nos posicionar e saber gerar um valor muito correto no mercado para atrair o cliente ideal, a persona, trabalhar com a persona que a gente tanto fala. Pronto, resumir para não Não, ir tá longe. ótimo. Olha aí, a gente tendo poder de síntese sendo objetiva. Então, a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que saber qual que é o nosso público. Eu não tenho esse problema. Se eu conversei com a cliente, consegui entender, eu passo a proposta para ela e tá tudo bem. Eu acho que, assim, não é a questão de passar valores o problema, né? Tem gente que fala assim, porque Uhum. muitas pessoas falam, você passa por WhatsApp, você não passa por WhatsApp. Gente, tanto faz passar proposta por e-mail por WhatsApp, tá? Não é na mesma. O que eu acho que a gente tem Uhum. que entender? Não é a questão da gente passar a proposta, não. É a questão do cliente ter entendido o nosso trabalho, Sim, ter isso aí. entendido tudo que a gente faz e ele ter entendido qual pacote ele gostaria. Porque, assim, muito antes de preço, ele tem que entender as diferenças. Então, acho que isso é Sim. muito importante. A gente tem que entender quais são realmente os nossos diferenciais e por que o cliente está nos contratando. Então, assim, o cliente entendeu tudo isso, beleza. Aqui, ó, essa semana me mandaram mensagem que fecharam com outro mais em conta. Ok, gente. Sempre vai ter quem cobre mais barato e tá tudo certo. Nem todos os É, clientes são pra gente. O problema é que muitas vezes quando um cliente chora desconto, ele vai te dar problema depois. sim. Porque Claro, ele vai avaliando o história perfil. pra todo mundo, né? Isso, importante avaliar o perfil do cliente também, Maíra. A gente está chegando no momento, vou falar bem rapidinho, de realmente avaliar orçamento, processos. Por quê? Porque no mundo, em todos os segmentos, não é de assessoria, não é de cerimonial, não é de casamento, em todos os segmentos, as coisas caíram os preços porque as pessoas otimizaram, porque as pessoas criaram outros processos, outros produtos, outras matérias-primas. Então, nós profissionais do setor de evento também vamos entender que formas ferramentas podemos usar para otimizar o nosso trabalho, atender melhor e com menos custos e ter orçamentos que sejam ok dentro do setor também. Isso é uma realidade, mas não é realmente o que acontece com a maioria. Eu acho que está encerrando, né, Maíra? Não, ó, eu tirei os comentários só pra gente fazer uma foto sem seu rosto tá coberto. Tá? Que eu Ah, sou. tá. Então vamos parar bonitinha pra foto, pro pessoal marcar a gente.
Fico muito feliz, Paty. A gente bateu mais de 100 pessoas. Então, Legal. Ó, gente, só já dando spoiler, vai ter outra live nossa. Então, assim, eu fiz um post no meu Insta agora, para vocês comentarem os insights de vocês. E vocês podem também sugerir os assuntos. A próxima live vai ser no Insta da Paty, a Paty que vai me chamar, e vai ser nos Isso horários aí. dela. Provavelmente é de segunda, né, Paty?